Capítulo 2 do livramento condicional. Artigo 710. O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa da liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que verifiquem as condições seguintes. Inciso 1. Cumprimento de mais da metade da pena ou mais de 3/4 reincidente ou sentenciado. Inciso 2. Ausência de cessação de periculosidade. Inciso 3. Bom comportamento durante a vida carcerária. Inciso 4. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Inciso 5. Reparação do dano causado pela infração, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Artigo 711. As penas que correspondem às infrações diversas podem somar-se para efeito do livramento. Artigo 712. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, de seu cônjuge ou de parente em linha reta ou por proposta do diretor do estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário. Artigo 713. As condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão do livramento serão verificadas pelo Conselho Penitenciário, a cujo parecer não ficará, entretanto, adstrito o juiz. Artigo 714. O diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre, inciso 1, o caráter do sentenciado, revelado pelos seus antecedentes e conduta na prisão. Inciso 2. Procedimento do liberando na prisão, sua aplicação ao trabalho e seu trato com os companheiros e funcionários do estabelecimento. Inciso 3. Suas relações, quer com a família, quer com estranhos. Inciso 4. Seu grau de instrução e aptidão profissional, com a indicação dos serviços em que haja sido empregado e da especialização anterior ou adquirida na prisão. Inciso 5. Sua situação financeira e seus propósitos quanto ao seu futuro meio de vida, juntando o diretor, quando dada por pessoa idônea, promessa escrita de colocação do liberando, com indicação do serviço e do salário. Parágrafo único. O relatório será, dentro do prazo de 15 dias, remetidos ao Conselho com prontuário do sentenciado, e, na falta, o Conselho opinará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão. Artigo 715. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o livramento não poderá ser concedido sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação de periculosidade. Parágrafo único. Consistindo a medida de segurança em internação em casa de custódia e tratamento, proceder-se-á a exame mental do sentenciado. Artigo 716. A petição ou proposta de livramento será remetida ao juiz ou ao tribunal por ofício do presidente do Conselho Penitenciário, com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão. Parágrafo 1º. Para emitir parecer, o Conselho poderá determinar diligências e requisitar os autos do processo. Parágrafo 2º. O juiz ou o tribunal mandará juntar a petição ou a proposta com o ofício ou documento que a acompanhar aos autos do processo e proferirá sua decisão, previamente ouvido o Ministério Público. Artigo 717. Na audiência da condição prevista no artigo 710, inciso 1, o requerimento será liminarmente indeferido. Artigo 718. Deferido o pedido, o juiz, ao especificar as condições a que ficará subordinado, o livramento atenderá ao disposto no artigo 698, parágrafo 1º, 2º e 5º. Parágrafo 1º. Se for permitida ao liberado residir
fora da jurisdição do juiz da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento à autoridade judiciária do lugar para onde ele se houver transferido e à entidade de observação cautelar e proteção. Parágrafo 2º. O liberado será advertido da obrigação que apresentar-se imediatamente à autoridade judiciária e à entidade de observação cautelar e proteção. Artigo 719. O livramento ficará também subordinado à obrigação de pagamento das custas do processo e da taxa penitenciária, salvo caso de insolvência comprovada. Parágrafo único. O juiz poderá fixar o prazo para o pagamento integral ou em prestações, tendo em consideração as condições econômicas ou profissionais do liberado. Artigo 720. A forma de pagamento da multa ainda não paga pelo liberando será determinada de acordo com o disposto no artigo 688. Artigo 721. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juiz da primeira instância, a fim de que determine as condições que devam ser impostas ao liberando. Artigo 722. Concedido o livramento, será expedida carta de guia com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma ao diretor do estabelecimento penal e outra ao presidente do Conselho Penitenciário. Artigo 723. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente em dia marcado pela autoridade que deva presidi-la, observando-se o seguinte: inciso 1. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais presos, salvo motivo relevante, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou pelo seu representante junto ao estabelecimento penal ou na falta pela autoridade judiciária local. Inciso 2º. O diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Inciso 3º. O preso declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo, em livro próprio se lavrará termo, subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Desse termo se remeterá cópia ao juiz do processo. Artigo 724. Ao sair da prisão, o liberado ser-lhe-á entregue, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido. Essa caderneta conterá: inciso 1. A reprodução de ficha de identidade ou o retrato liberado, sua qualificação e sinais característicos. Inciso 2. O texto impresso dos artigos do presente capítulo. Inciso 3. As condições impostas ao liberado. Inciso 4. A pena acessória a que esteja sujeito. Parágrafo 1º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento e a pena acessória, podendo substituir-se a ficha de identidade ou o retrato do liberado pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 2º. Na caderneta e no salvo-conduto deve haver espaço para consignar o cumprimento das condições referidas no artigo 718. Artigo 725. A observação cautelar e proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho de Comunidade ou entidades similares terá a finalidade de: inciso 1. Fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem como das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Inciso 2. Proteger o beneficiário, orientando na execução de suas obrigações e auxiliando na obtenção de atividade laborativa.
Parágrafo único. As entidades encarregadas de observação cautelar e proteção do liberado apresentarão relatório ao Conselho Penitenciário para efeito de representação prevista nos artigos 730 e 731. Artigo 726. Revogar-se-á o livramento condicional se o liberado vier, por crime ou contravenção, a ser condenado por sentença irrecorrível, à pena privativa de liberdade.